Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora à terceira aula desse nosso curso de análise combinatória. Vamos agora iniciar os conceitos de agrupamentos, trazendo uma aula sobre permutações. Desde já a gente espera que vocês gostem. Se você puder, se inscreva aí se você não for inscrito em nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a divulgar. Então, roda a vinheta e vamos a essa nossa terceira aula. Então, pessoal, vamos aqui iniciar essa nossa aula. Vamos a partir de agora estudar agrupamentos. Nós sabemos que o princípio fundamental da contagem é a principal maneira, para resolver questões, problemas da área da contagem. Mas agora nós vamos aprender a agrupar esses elementos. E através do PFC, do princípio fundamental da contagem, a gente obter a contagem desses diferentes tipos de agrupamentos. Então, nessa aula, nós vamos trazer o nosso primeiro tipo de agrupamento, as permutações. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a parte de permutações, que é um tipo de agrupamento. Para iniciar esse nosso estudo sobre esse tipo de agrupamento, as permutações, nós de cara já trazemos aqui um exemplo. Alisson, que eu vou chamar de A, Bruno, que eu vou chamar de B, e Carlos, que eu vou chamar de C, eles têm aí 3 cadeiras disponíveis para se sentar. Aí nesse exemplo a gente vai identificar quantas são as possibilidades que eles têm para se agruparem nessas 3 cadeiras, beleza? Então aqui nós temos cadeira 1, cadeira 2 e cadeira 3. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de Alisson sentar na primeira cadeira, Bruno sentar na segunda cadeira e Carlos sentar na terceira cadeira. Nós temos a possibilidade de Alisson sentar na primeira cadeira, Carlos na segunda e Bruno na terceira. Bruno pode sentar na primeira, aí nós temos a possibilidade de Alisson sentar na segunda e Carlos na terceira, Bruno na primeira, Carlos na segunda e Alisson na terceira, Carlos na primeira, Alisson na segunda e Bruno na terceira, Carlos na primeira, Bruno na segunda e Alisson na terceira. Pessoal, nós temos todas essas possibilidades. Então, o que é que a gente pode perceber? No primeiro instante, quantas possibilidades nós tínhamos para sentar na primeira cadeira? Para sentar na primeira cadeira, se a gente for pegar as possibilidades, nós temos na primeira cadeira 3 possibilidades. Os 3 podem se sentar na primeira cadeira, beleza? Na segunda cadeira, quantas possibilidades nós vamos ter? Ora, se um já se sentou na primeira cadeira, na segunda cadeira, esse mesmo não pode se sentar. Ele não vai se sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Então, se nós já temos a primeira cadeira preenchida, para a segunda cadeira nós vamos ter apenas os outros 2, as outras 2 pessoas que podem sentar, 2 possibilidades. E na terceira cadeira nós só vamos ter uma pessoa para se sentar, uma possibilidade. Pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, nós sabemos que o total de possibilidades será o produto dessas etapas, da quantidade de etapas, do número, das possibilidades que nós vamos ter. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é quanto? É 6. 6 possibilidades. Nesse caso, nós podemos perceber o seguinte. Aqui eu tenho uma multiplicação de números consecutivos. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, nós vimos na aula passada que é a mesma coisa que 3 fatorial. Beleza? Que vai dar 6 do mesmo jeito. Ok? Então, pessoal, trazemos aqui a definição de permutação. Beleza? Dados N elementos distintos, nós vamos chamar de permutação simples ou simplesmente permutação todo agrupamento ordenado, ou seja, respeita uma certa ordem, que é formado por esses N elementos. Agora, nós vamos ao cálculo do número de permutações. Bem, pessoal, é muito simples a gente calcular o número de permutações
Por exemplo, quando nós temos apenas 3 etapas, tipo o exemplo anterior das cadeiras, só temos 3 cadeiras, era só fazer 3 vezes 2 vezes 1. Mas quando nós tivermos um número grande aí de etapas, ficaria um pouco mais complicado. Então agora nós vamos aprender a fazer esse cálculo do número de permutações. Nós vamos obter uma espécie de formulazinha, beleza? Então aqui, seja n elementos distintos e o P de n, nós vamos indicar como o número de permutações possíveis desses n elementos. Nós vamos contar qual o número de sequências vai formar esses n elementos. Quantas formas distintas nós podemos permutar esses n elementos? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vimos, que para a primeira possibilidade, se o nosso número de etapas vai ser n, nós vamos ter n possibilidades. Para a segunda etapa, nós não vamos ter mais n possibilidades. Nós já usamos uma, não é verdade? Uma possibilidade. Então, nós vamos ter todas as n menos essa possibilidade que nós já usamos. Então, nós vamos ter n menos 1 possibilidades. Para a terceira, nós vamos ter o total de elementos, no caso n, menos o que a gente já utilizou, ou seja, já utilizamos uma e já utilizamos duas. Então, n menos 2 possibilidades. Se a gente continuar isso até finalizar o número, para a gente escolher o último termo, o que é que a gente vai fazer? Serão todos esses números de elementos menos os anteriores que nós já escolhemos. Nós podemos ver que esses números aqui são consecutivos. Então, para a última possibilidade, para o último termo, nós vamos ter apenas uma possibilidade, ou seja, o número 1. Então, nesse caso, nós vamos ter 1. Nós podemos perceber que isso aqui vai diminuindo até chegar em 1. Então, isso aqui vai ser quem? Isso aqui nós estamos escrevendo o n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3. Isso aqui vai continuar até 1. E o que é isso? Ora, isso aqui é a mesma coisa que n fatorial. Portanto, o número de permutações de n elementos é o fatorial desse próprio número, ou seja, o fatorial de n. Então, é assim que a gente calcula o número de permutações. Agora, nós vamos trazer alguns exemplos para a gente colocar tudo isso em prática. Bem, pessoal, estamos aqui com o nosso exemplo, tá? Quantos anagramas formam a palavra prato? Ou seja, quantas palavras diferentes nós podemos formar utilizando as letras da palavra prato? Então, aqui eu tenho 5 posições, para colocar essas letras, para dispor essas letras, para agrupar essas letras. Beleza? Então, se eu tenho 5 possibilidades, já que eu tenho 5 elementos aqui, nós sabemos, pelo que a gente acabou de ver, que essa permutação vai ser de 5 elementos, ok? Que é a mesma coisa que 5 fatorial. Como assim? Ora, eu tenho 5 elementos para agrupar aqui, para permutar. A gente sabe que é permutação, por quê? Porque nós temos 5 elementos para 5 posições e a posição importa sim, não é verdade? Então a gente vai utilizar permutação. Então aqui para esse primeiro elemento, eu tenho quantas possibilidades de letras para colocar? Eu tenho as 5 possibilidades. Para esse segundo elemento, se eu utilizei uma letra, eu só vou ter mais 4 letras para utilizar. E para essa terceira posição, se eu utilizei 2 letras, eu só vou ter 3 opções de letras. Aqui eu vou ter 2 opções e aqui uma opção. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 5 fatorial, não é verdade? Então, a permutação de 5 elementos é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós sabemos que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então, pessoal, a resposta é essa, 120 possibilidades. Possibilidade de quê? De escrever palavras diferentes utilizando as letras aqui da palavra prato. Então, nós podemos reescrever essa palavra aqui de 120 maneiras diferentes. Pessoal, vamos agora a mais um tipo de agrupamento. Novamente é a permutação, só que agora nós vamos ver a permutação com repetição. Nós até agora conhecemos a
permutação simples, a permutação sem repetição. Agora nós vamos trazer uma permutação com repetição. Trazendo aqui um exemplo. Quantos são os anagramas da palavra batata? Quantas palavras diferentes podemos formar utilizando as letras da palavra batata? Nós podemos perceber que nós temos repetições aqui, ó. Nós temos o A, a letra A, se repetindo 3 vezes, não é verdade? Então, nós temos que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar a permutação dos N que nós temos, só que dividir pela permutação de 3, porque eu tenho 3 vezes um elemento se repetindo. Ou seja, eu vou ter, quem é N? N é 6, porque eu tenho 6 letras. Então, eu vou pegar o 6 fatorial e dividir pelo P de 3, ou seja, 3 fatorial. Isso porque eu tenho a letra A se repetindo 3 vezes. Beleza? E nós podemos perceber também que não só a letra A está se repetindo, a letra T também está se repetindo 2 vezes. Então, nós vamos ter que pegar esse P dos 6 elementos que nós temos, nesse caso aqui, ó, P de 6, ok? E dividir também pelo P de quanto? De 2, porque a letra T está se repetindo 2 vezes. Ou seja, 6 fatorial dividido, além do 3 fatorial que nós tínhamos que dividir, nós vamos dividir também pelo 2 fatorial. Nesse caso, a permutação de N será quem? Será 6 fatorial dividido por 3 fatorial, porque o A está se repetindo 3 vezes, vezes aí um fatorial de 2 fatorial, porque o T está se repetindo 2 vezes. Se eu tivesse aqui 5 elementos se repetindo, você ia colocar do mesmo jeito, beleza? Então, resolvendo isso, eu vou ter 6 fatorial, vou ter 6, perdão, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Vou parar aqui, para cortar esse 3 com esse 3 aqui. Eu vou cortar esse 4 com esse 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Quando eu dividir 4 por 2, eu vou ter 2 aqui. Então, eu vou ficar com 6 vezes 5 vezes 2. Que no caso, 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 2, 60. Então, eu vou formar 60 anagramas, beleza? Com a palavra batata. Então, pessoal, vamos trazer aqui um exemplo, tá? Desconsiderando o acento gráfico, determine o número de anagramas formados a partir dessas palavras aqui: morango, matemática e Paraná. Nesse item A, né, a palavra morango, eu vou fazer um P de quanto? 3, 6, 7. Tem 7 letras na palavra morango. Então, vou fazer um P de 7. Quem está se repetindo? O O está se repetindo 2 vezes. Então, vou colocar um 2 aqui. P de 7 tomado 2, se repetindo 2, é 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 fatorial, vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Cortar esse 2 com esse 2. Se a gente fizer essa continha aqui, vai dar 2.520, ok? Essa é a quantidade de anagramas, né, que forma a palavra morango. Nesse item B, a palavra matemática, lembrando que esse já tem acento, mas aqui perto para a gente considerar o acento gráfico. Então, eu vou ter um P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um P de 10. Aí vamos aos elementos que estão se repetindo. O M se repete 2 vezes. O A se repete 3 vezes. O T se repete 2 vezes. Beleza? Então, aqui nós vamos ter 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Fazendo a continha, vou ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Tudo isso dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Esse 3 fatorial eu vou cortar com esse. Esse 2 fatorial eu vou cortar com esse 4 e vai sobrar 2. Esse 6 eu vou cortar com esse 2 fatorial e vai sobrar 3 aqui. Aí eu vou ficar com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 2. Beleza? Se a gente fizer essa continha, nós vamos chegar na resposta 151.200.
Essa aí é a quantidade de anagramas que formam a palavra matemática. Para finalizar, vamos aqui a palavra Paraná. 3 Cs, eu tenho 6 letras. Então, o P de 6, o A se repete 3 vezes. Então, eu vou ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial. Para a gente cortar, eu vou ter 6 vezes 5 é 30 vezes 4, 120. 120 anagramas formam a palavra Paraná. Então, pessoal, aqui nós vamos encerrar essa nossa aula. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, viu? Se você puder também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, a gente ficaria bastante grato. Se liga aí nas próximas aulas.